Que alegria minha de estar aqui com vocês nesse sábado, chegando agora ao final do ano, depois de um ano inteiro aí com a gente correndo, né? Hoje eu posso estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz mais uma vez de estar na minha igreja. Aqui é muito bom estar com vocês aqui estudando a palavra de Deus e a gente poder conversar um pouquinho mais. Alguns olharam para mim e perceberam que eu estou um pouquinho diferente, né? Um pouco mais bonito. Mais viçoso? Já me falaram mais fofinho. Um pouquinho de cada, né? É que a comida baiana ela é um pouco pesada, você sabe como que é, né? Tem muito tempero, coentro, essas coisas assim. Esse ano eu consegui parar no hospital 3 vezes. Por causa da comida forte baiana. Meu estômago não é preparado muito para as comidas do Nordeste. E lá o pessoal começa o café da manhã, é o nosso almoço aqui. Eles não gostam de muita coisa doce não, eles gostam de coisa pesada mesmo. E aos poucos eu tento acostumar, mas é um pouco difícil, né? E eu como aqui do sul, aqui de Curitiba, já gosto um pouquinho mais de massa, esses negócios eles não gostam lá. Eles gostam de vatapá, um negócio lá que é parecido com acarajé. Não é uma polenta, é uma espécie de cuscuz. Isso, cuscuz. Aham. Cuscuz com carne, e carne seca, né, também. Eles gostam muito. Mas eu não como isso aí, não. Mas só o cheiro já me engorda. Queridos, vamos estudar a lição aqui. E essa lição tá boa, né? É uma lição que identifica muito a nossa igreja. Eu sei que vocês têm na ponta da língua aí para dar resposta. Mas vamos conversar aqui com a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa lei. A lei como a gente acha que deve ser interpretado. E nem sempre é assim. Vamos colocar conforme a palavra de Deus. Antes de começar, vamos fazer uma oração, do jeito que vocês estão. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por estar na sua casa, nessa manhã de sábado, no seu santo dia, de poder descansar na sua paz, na sua graça. E nesse momento, Pai, nós temos o privilégio de estudar a sua palavra. Que teu Espírito Santo possa fazer presente, para que possa revelar aquilo que é da tua vontade, não da vontade nossa. Que essa lição venha para cada um de nós, como igreja, como uma lição de amor. Alguém que ama demais o povo de Deus e quer salvar. Então, Senhor, faça presente nessa lição conosco aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lei e o evangelho, né? A lei, o que é lei e o que é evangelho? Aqui já começa colocando para a gente 2 casos. O caso da lei e do evangelho. Porque, por mais que os dois estão andando juntos, a gente começa, estamos dentro da igreja, a primeira coisa que nossa igreja tem como destaque é a lei. É ou não é? O que identifica a nossa igreja na cara, no nome? O sábado. O sábado vem da onde? Da lei. E qual é o mais importante, a lei ou o evangelho? Os dois? Os dois são importantes? O que salva a gente? Jesus. Jesus é o evangelho. Jesus é a graça. Então, para a gente ser salva, qual que é o mais importante? Lei ou evangelho? O evangelho. E a gente que estamos perdidos aqui, né, nesse mundão, estamos já condenados à morte. Qual é o mais importante para a gente se salvar? A lei ou o evangelho? A lei? Ou o evangelho? Os dois? Temos certeza de tudo isso? Que a gente precisa realmente guardar a lei para ser salvo? Porque eu estou perguntando aqui. Estamos perdidos. Estamos condenados à morte, assim que João fala. Não temos nada que possa fazer a gente se salvar. Então, qual é a importância para a gente na palavra de Deus? É guardar os mandamentos ou a graça? Reconhecer Jesus como Salvador? Qual que é? Ok, é um caminho. Mas a pergunta que eu quero que vocês falem, qual é o mais importante? A lei ou o evangelho para se salvar? A graça. Queridos, deixa eu começar falando alguma coisa para vocês aqui. Para a gente se salvar, a gente tem que fazer o quê? Fazer o quê? Querer ser batizado. Obedecer. Ok. A palavra de Deus diz que para a gente ser salvo, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. E mais nada. Não precisamos guardar a lei para ser salvo.
Está entendendo por que nossa igreja, por muito tempo, o pessoal chama a gente de legalista? Porque na nossa cabeça acreditamos que precisamos guardar a lei para ser salvo. E essa lição vem mostrar isso para a gente essa semana. Eu consegui enxergar isso. A lei não vem trazer salvação para a gente. Mas Daniel, tudo bem, a gente estamos salvos aqui pela lei, mas salvo pela graça, mas precisamos guardar a lei. É assim que a palavra de Deus diz? O que diz? Leia aí. Ok. Mas para ser salvo não precisa guardar a lei, não. Não. Já está salvo. Atitude de amor. Vamos decorrer ainda, né? Estamos começando, só uma introdução aqui. Mas a primeira coisa que temos que ter na cabeça é que a lei não salva ninguém. Aliás, a lei condena a gente. A lei mostra o erro para a gente. A lei mostra que a gente está perdido. É por isso que Paulo, ele é bem claro, a lei é como se fosse uma maldição. É algo que persegue a gente todos os dias da nossa vida. A lei não tem nada de bom. Olhando para nessa visão, né? A lei não tem nada de bom, porque só está mostrando o meu erro. Você gosta daquele amigo que só fala o teu erro? Quem gosta tem amigo assim, que só aponta o teu erro, né? Olha, você está fazendo errado, olha, você não é bom nisso, olha, você está caindo, olha, você não está indo no lugar certo. E chega um momento que você fala assim, eu nem quero ter essa amizade aí, né? O cara só fala mal de mim, só fala que eu estou errado. Estamos no caminho, né? Vamos pegar aqui. Você sabe que agora no seminário teve um congresso falando sobre a graça. E uma pergunta que foi levantado ali e defendido por alguns teologanos e pastores, que a pergunta era o seguinte: após o fechamento da porta da graça, entendeu? Olha a pergunta aqui. Após o fechamento, estou fazendo para vocês agora. Após o fechamento da porta da graça, os salvos vão pecar, sim ou não? Quem crê que é sim, levanta a mão. Quem crê que o salvo não vai mais pecar, levanta a mão. É uma pergunta que faz muitas pessoas pensar. Tem pessoas que nunca nem chegaram a pensar nisso. Eu queria responder para vocês aqui, mas vai horas para responder. E foi um levantamento que levantou dentro do SALT. E passaram um questionário para a gente responder sobre a lei e sobre a graça. E todas as perguntas mostravam sobre salvação. E no final dessa pesquisa, eu vou falar uma coisa para vocês. No meio dos teologanos, que estão se preparando para ser pastores, 85% responderam errado sobre lei e graça. Porque nós cremos que para se salvar precisamos guardar os mandamentos de Deus. E não precisa. É uma coisa muito difícil às vezes entrar na nossa mente isso. Porque a gente fala assim, somos salvos pela graça, mas precisamos guardar os mandamentos de Deus. Esse mais não existe. Porque a graça já é completa para a salvação. Vamos entender aqui, ó. Leis e normas, né? Segunda-feira, leis e normas. Como que se chama a lei? Ali tá, na lição falou como que se fala no hebraico a lei no Velho Testamento. Se chama como? Torá. Torá é traduzido para a gente como lei. Mas no hebraico não é bem lei. É como se fosse instruções. Quantas leis existem? Quantas leis existem na Torá? 613. O irmão ali já está bem estudado. 613 leis. Mas nós falamos do decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Mas só que a Torá são 613 leis. E não somente 10, os decálogos. Ou seja, dentro da instrução que Deus deu para o povo de Deus, Ele deu 613. E nessas 613 instruções, Ele tem a lei, que nós chamamos a lei moral. Qual que é a lei moral? Os 10 mandamentos. Temos a de cerimônia, né? Que tem ali. E tem também as civis, as leis civis. Saúde, que inclui ali, né? A saúde. Tem as leis ali de higiene, tem as leis sobre constituição do próprio povo de Israel, na forma de lidar. Por isso que tem muitas pessoas que vão lá na Bíblia e vê uma forma de Deus tratar, como pedindo assim, matar alguém, e a gente chega na concepção nossa do século 21, como que a gente pode entender que Deus está pedindo para matar alguém? Quando Deus falou, é uma lei, tem que ser obedecida. E lá ia o povo lá e matava.
Mas tudo isso é uma coisa que tinha na cultura e região deles. Então a gente faz uma divisão, né? Eu creio, eu não sei, irmão, mas eu creio que é o Brasil. É cheio de emendas, né? E elas acabam se tornando até uma pedra. Tanto que eles pregam muito sobre o evangelho da graça. Mas Deus fala que o evangelho que tem que ser pregado não é a graça, é o evangelho do reino. O evangelho do reino tem a graça e tem aquilo que é do reino de Deus. E entre eles estão os mandamentos de Deus. Está incluso. A lei que a gente temos hoje, aqui está falando Constituição Americana. Lá nos Estados Unidos, para quem leu a lição, geralmente numa igreja evangélica, hoje está sendo retirado muitas delas. Mas até mesmo em lugares onde é regido as leis lá nos Estados Unidos, existem as placas dos 10 mandamentos. E no meio dessas placas, alguém fez ali uma lei para poder tirar essas placas. E um juiz não queria tirar a placa. Porque a lei para eles ainda tem o quê? É Deus. É controle de Deus. São normas de Deus. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não é um livro de filosofia que você vai debater. Vai discutir, será que é ou não? A palavra de Deus é normativa. Ela te dá normas. Ela fala o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. Se você quer salvar, ela vai dizer aqui dentro, você tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui é salvação. Se quer se salvar, você tem que aceitar Jesus como teu salvador. Agora, se você aceitar, você tem que continuar o passo da salvação ainda, que se chama a santificação. Que só vai ser completo na volta de Jesus Cristo. E aquele que cai, agora que o irmão falou aqui, o Júnior, aquele que cai dizendo assim, não, tudo bem, eu não preciso da lei para se salvar. E realmente tem que pensar assim, não precisa da lei, você se salva pela graça de Jesus Cristo. Mas também não descarta de você não utilizá-la, de você não viver pelo amor que Deus colocou na sua vida. E a gente vamos colocar aqui, ó, a lição, tem uma pergunta aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre a lei, em última instância, sobre Deus? Você entendeu a pergunta que ela fez? O que a palavra de Deus diz sobre a lei, em última instância, ou seja, em último caso ali, sobre Deus. Será que encontramos Deus nos 10 mandamentos? É bem claro isso, né? Vamos ler ali Salmos. Salmo 19 e o versículo 7 e 8. Quem pode ler para a gente aí? Refrigera, acalma. A lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a lei de Deus é o quê? Completa. Não tem defeito. Agora, o irmão estava falando aqui da instância. A gente pega a lei de Deus muitas vezes e aumentamos um pouquinho mais, né? Não é assim que os judeus faziam? Tinha a lei, guarda o sábado, lembra-te do sábado. O que os judeus faziam? Criavam emendas. Não pode cuspir no sábado. Não pode andar mais do que 1000 metros. Não pode levar nada no bolso. Ou seja, se você quisesse levar alguma coisa, você tinha que costurar para falar que está junto, né? São emendas. Pode falar, irmão Sebastião.
Tranquilamente. O perigo de a gente achar que a lei salva, a gente começa a achar a lei um fardo, porque o homem é incapaz de cumprir os 10 mandamentos. Uma hora ou outra você vai cair. Tem muitas pessoas que na igreja, eles guardam os mandamentos mesmo não sabendo. Pessoas aí fora. Guardam os mandamentos de Deus. Honra o pai e mãe, não mata, não rouba, não adultera, né? Não adora outros deuses, crê no único Deus, né? Ou seja, o mandamento de Deus já está na mente das pessoas do mundo. Falta sempre um. Nós vamos chegar ainda lá. Nós estamos falando do sábado aqui, mas o sábado é no final, não é agora. Vamos focar um pouquinho mais nos mandamentos. Irmão, pleno conhecimento do pecado, né? A lei de Deus. Uhum. Vamos colocar então aqui a lei e a graça aqui. A lei, nós cremos que a lei, ela mostra o quê? O pecado. A gente não conhece, não vamos conhecer jamais o caminho do erro se não tiver o quê? Lei. E aonde que começou a lei de Deus? Começou no céu. Quando a lei está no coração, né? Bêbado não. Quando a gente não tem a lei de Deus no nosso coração, é muito assim, algo de fora, né? Guardamos a lei para os outros ver. Eu lembro uma vez, meu pai está aqui, meu pai conta que quando ele estava começando a vir na igreja, se tinha uma coisa que para ele era uma angústia, era guardar o sábado. O pai conta que quando ele tentava voltar para a igreja, sabe o que ele fazia? Entrava no ônibus e ficava dando volta em Curitiba para o horário passar. Por quê? Porque a lei é uma coisa que era para os outros ver. Os outros estão me vendo na igreja eu guardando o sábado, os outros estão me vendo aqui que eu estou em minha mulher, mas ninguém sabe o que tem dentro da minha mente. Sabe o que acontece quando eu cheguei na Bahia? Uma coisa que me estranhou muito. Primeiro dia, vi um motoqueiro andando sem capacete. Eu olhei, ué, olha o cara que louco, vai ser multado. De repente eu olho, outro andando sem capacete. De um dia eu estava de moto com capacete, parecia que eu era um ET, todo mundo ficava olhando para mim assim, ó. Parecia que eu estava fazendo um errado. Mas a lei disse que era para mim usar o quê? E por que o povo lá não usava o capacete? Sabe por que eles não usam o capacete? Em cidades pequenas, não nas grandes ali, né?
Eles não usam simplesmente porque o guarda não vai multar, não tem guarda. Para que serve a lei? É o que o irmão Luiz falou. A lei serve não para algo estético, para a gente mostrar para os outros que somos bonzinhos. Olha como eu sou perfeito. Eu mereço salvação porque eu guardo o sábado. Eu mereço salvação porque eu honro meu pai e minha mãe. Eu mereço salvação porque eu não adoro os outros deuses. Mas peraí, você está fazendo a lei para mostrar para os outros? Então você está fazendo errado. Você não está guardando a lei de Deus. Não se corrompa. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, Deus fala bem assim: essas palavras que hoje te ordeno, essas palavras aqui, ele está se referindo aos 10 mandamentos, aos mandamentos de Deus. E ele fala bem assim: estará no teu coração. Querido, para mim isso aqui mata qualquer tipo de uma pessoa querer observar a lei. Se a lei de Deus não está no teu coração, não adianta você guardar, porque você não vai ser feliz. Porque se estiver no teu coração, você pode ir aonde for, você vai honrar a Deus. Não porque é uma coisa estética, uma coisa que para se mostrar, é porque vem no teu coração, é uma alegria você guardar. Eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Você tem alegria de guardar os mandamentos de Deus? Não precisa responder. Você sabe. Você sabe quando chega sábado e você fica feliz ou você diz: puxa, não vejo horário de passar para me poder fazer minhas coisas, de correr atrás do serviço, de mexer com outras coisas. Você sabe, está no teu coração. Não mais em pedra, mas no coração. É a aliança nova que Deus fez depois de Jesus Cristo. Você olhava para o que estava escrito, mas hoje não vai estar mais escrito, vai estar dentro de você. A minha lei vai estar no teu coração. Vai estar escrito ali. Agora vamos olhar aqui uma coisa. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Qual é o papel da lei na vida dos que são salvos pela graça? Ou seja, a gente somos salvos pela graça de Deus. A partir desse momento, agora a gente começa uma transformação de vida. Essa transformação de vida começa uns passos de como ser um cristão. Tem pessoas que se batizam dentro da igreja, daí fica perguntando: e agora? O que eu faço, né? Será que é só vir na igreja ou não? Então Deus coloca o quê? Os passos para a gente poder ter uma vida cristã com êxito. Uma vida cristã com abundância, com bênçãos. E essa vida cristã, ele mostra o quê? A sua lei. Porque a lei de Deus é uma bênção. Porque ela vai me afastar do pecado, vai me mostrar onde está o erro e vai me deixar eu viver uma vida feliz. Espera aí, irmã Sebastião, a avó Vita. Isso mesmo. A lei representa Deus. Não tem como fugir disso. Até porque tudo foi criado por Ele e a lei pertence a Ele. Antes de comentar o que eu ia comentar ali, um pouquinho antes, tem pessoas que falam assim que parece que os mandamentos de Deus só apareceu ali no começo, no Monte Sinai, né? Deus deu ali as tábuas dos 10 mandamentos. Só que Deus, ele é tão claro na palavra dele de dizer que antes dele o homem era tão mau e fazia tantas coisas erradas, e Deus tentava reajustar essas pessoas, tentava alinhar essas pessoas no caminho correto, que, por exemplo, Jacó teve que um dia recolher os falsos deuses, porque ele sabia que Deus não se agradava dos deuses falsos. Teve outro caso ali que é Caim. Caim matou, e Deus não se agrada de quem mata.
Deus, na criação, criou o sábado, já para ser o quê? Santificado. Em outro caso aqui, José ele não quis o quê? Adulterar. Ou seja, são pessoas que antes da lei de Deus surgir, já guardavam o quê? Os mandamentos de Deus. Ou transgrediam, né? No caso ali de Caim. Mas a lei de Deus já estava muito antes dos 10 mandamentos. A lei de Deus estava tentando corrigir o caráter e falha do próprio homem, que ia fazer coisa errada. A escrita. Poucas pessoas sabiam. Sabe que, quando está escrito, a gente tem mania de fazer assim, ó. Vejo meu irmão caindo e falo, ó irmão, está escrito aqui. Tá desse jeito. Meu pastor cantou uma coisa muito engraçada. É um testemunho, né? Vamos dizer assim. Ele estava no restaurante com os outros pastores. E o restaurante era rodízio, né? Ele é vegetariano no restaurante de rodízio de carne. Ele falou, se existe um bom lugar para você comer comida vegetariana, é no rodízio. Porque o pessoal coloca de tudo ali. E é mais barato que comer no restaurante vegetariano. Então ele falou bem assim, eu estava ali, fiz meu prato, minha salada, peguei as coisas, mas tem uma coisa que eu gosto. Ele falou bem assim, eu gosto de pimenta. Daí a hora que eu fui colocar, um outro amigo meu, pastor, que come carne, ele olhou para mim e disse assim, pastor, você está comendo pimenta? Você não viu o que está escrito lá no livro de Ellen White sobre pimenta? Daí ele olhou para o pastor, você ainda é daqueles pastores que acreditam em Ellen White? A hora que ele falou assim, todos os outros pastores olhou para ele. O quê? Você não acredita? Daí ele olhou, calma. Porque para você achar a página onde ela fala sobre pimenta, você vai ler muito sobre carne. Ou seja, a pessoa quer falar, apontar o erro, mas não olha para o seu próprio prato. Queridos, sabe que a lei de Deus, quando está no nosso coração, a gente usa como apontar para os outros. E entra dentro da igreja e fica olhando assim, olha, você não está fazendo errado, olha aqui está escrito assim. Está escrito aqui, ó, nas pedras. Deus não quer que seus filhos façam isso. A lei não foi feita para a gente fazer o julgamento dos nossos irmãos. A lei foi feita para julgar a nós mesmos. A você olhar para dentro de você e você ver onde que está o erro e você tentar achar a graça de Deus para poder ser perdoado e começar um novo caminho. Se você está usando a lei de Deus para apontar o erro dos teus irmãos, você está errando. A lei não está no teu coração. Você está indo pela palavra, pela letra. E Deus não quer a letra, Deus quer no teu coração. A lei foi feita para você policiar você mesmo e não teus irmãos. Eu vi uma frase no Facebook que dizia bem assim, a igreja deveria ser mais hospital e menos tribunal. Porque quando a gente fala de lei, na nossa cabeça já vem tribunal, não vem? Lei. Querido, a lei de Deus, quando está no nosso coração, não foi feita para a gente fazer julgamento dos nossos irmãos. Se você quer guardar a lei de Deus, a primeira coisa que tem que entender é que a lei foi feita para você. Tem que estar no teu coração. Você tem que andar por ela. A partir do momento que você começa a olhar para os nossos queridos irmãos dentro da igreja, porque você vai encontrar muitas pessoas falhas. Vai encontrar ancião falho, diácono, pastores, irmãos simples, irmãos conhecidos da palavra. Todo mundo é falho em alguma coisa. E vamos ser assim até a volta de Jesus. Mas se a lei estiver no teu coração, você vai fazer o melhor para Deus, para a sua vida. Aqui na lição, nós estamos poucos minutos ainda. Pode ir? Quem era? A ordem já faz parte do caráter de Deus. Tem coisas que Deus não pode fazer, por mais que Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Deus, Ele não pode mentir. Porque a partir do momento que Ele mentir, Ele para de ser Deus. Porque o próprio Deus que criou as leis, reflete o caráter dEle. E Ele não modifica. O que a gente passa, muitas vezes a gente tem uma preocupação dentro da igreja, é que a gente tenta preservar a lei de Deus, porque a lei de Deus é a verdade. É ou não é? O salmista diz ali em Salmos que a lei de Deus é a verdade. Salmo 119, 5 e 6. Existem os 5 pilares da verdade, né? E um deles é a lei de Deus. E se olha para o mundo aí fora, o mundo cristão principalmente,
o pessoal não quer saber da lei de Deus. Aliás, eles pegam a lei de Deus e eles falam assim, não, a lei de Deus não presta, a lei de Deus foi abolida por Jesus, e começam a fazer aqueles argumentos todos, tudo não baseado na palavra de Deus, e as pessoas vão seguindo o erro ali, vão deixando de guardar os mandamentos de Deus, mas tudo isso é por causa de qual mandamento? Por causa do sábado. Mas a lei de Deus é verdade, a partir do momento que você erra numa lei, você é culpado de todas as outras leis. Sabe o que é? Nós estamos vivendo agora no relativismo, né? Cristão. O cristianismo relativista, né? Não é bem assim. O que é bom para você talvez não seja bom para mim, né? É assim que as pessoas estão vendo hoje o mundo aí fora? Não, você pode guardar a lei, beleza. Mas não significa que se eu guardar é bom para mim. O pessoal está fazendo isso com o evangelho de Deus, com a lei de Deus. Tentando relativar tudo. E muitos relativam o sábado dentro da igreja. Não, é só uma provinha na sexta-feira. Sabe, semana passada eu fiquei assim, com uma alegria tão grande de ver aquele ator. Quem viu aquele ator do Two and a Half Men lá? Lá dos Estados Unidos. 2 Homens e Meio lá, que é um seriado que tem aqui. A Good Jones. Um jovem de 19 anos. Que faz uma série de TV, uma das maiores audiências nos Estados Unidos. É o jovem mais bem pago de Hollywood na atualidade. Ele ganha por episódio $350 mil que ele faz. O que você fazia com $350 mil? 700 mil por mês. Por mês não, por episódio, né? Ele faz cerca de 16 a 17 episódios por ano. Faz os cálculos aí, quantos milhões que ele ganha. Fora outras coisas que ele faz. Daí depois uma crise dele, da família e tudo, começou a procurar as igrejas. E foi pulando igreja em igreja. Escutava o sermão do pastor, achava bonito, bom para ele. Mas ele falava, mas essa não é a minha igreja. Daí um dia ele conheceu um amigo dele que era adventista. Porque ele chamou, vamos sair. O amigo dele falou, não, no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol de sábado eu não faço nada de sair dessas formas aí. Ele, mas como que é isso? Me explica, ele falou. O amigo dele não quis muito explicar. Sabe o que ele fez? Ele pegou sozinho o carro e foi na igreja adventista. E começou a frequentar a igreja adventista. Fez o estudo bíblico. E quando abriu sobre a lei de Deus, as coisas que mostrava, ele falou, esse aqui é a palavra de Deus. Ele falou bem sim no testemunho dele. A forma que a igreja explicava sobre a lei de Deus, sobre outras coisas, eu olhava assim, é como se fosse o próprio Deus. Ele enxergou o caráter de Deus na lei de Deus. E hoje ele se batizou e é adventista. E o mundo lá fora está condenando ele. Porque provavelmente ele vai perder o emprego dele na série. Ele tem mais um ano de contrato. Já deixaram 2 episódios sem ele gravar por causa disso. Porque ele foi e gravou falando bem assim para o pessoal não assistir esse seriado. Porque só trazia sujeira para a cabeça. E ele falou, eu estou lá, mas não queria estar lá. Porque ele não sabia. Lá, é uma virada total. Um menino que é um astro de Hollywood, de repente agora hoje é adventista e tem que se deparar com a lei de Deus e quer honrar a lei de Deus. E larga $350 mil por episódio. Porque ele é convicto, porque a lei está onde? No coração. Querido, vamos fazer o fechamento já. Você quer comentar? Pode comentar. Oi? Claro. Aí que você vê ali o pessoal, se a lei de Deus não serve, então você pode roubar, pode adulterar, pode fazer o que você quiser. Não tem lei. Se não tem lei, não tem o quê? Condenação. Mas se tem lei, existe o quê? Condenação. Quando a gente erra na lei, daí a gente vai em Cristo Jesus, na sua graça, e Ele nos perdoa nas nossas falhas. E a gente pode recomeçar de novo o caminho.
A graça de Deus é um reset instantâneo para a nossa vida cristã. Para a gente tentar caminhar na forma certa. Por isso que ele fala, depois vai e não peques mais. Porque agora você já conhece o que é para fazer e o que não é para fazer. Onde que preenche a falha. Queridos, graças a Deus a gente tem a lei de Deus no nosso coração, amém? Eu tenho certeza que você nesse sábado, você tem a alegria de honrar esse dia, porque nós sabemos que as bênçãos e o selamento de Deus sobre esse dia, sobre o seu povo. E é isso que me faz eu querer cada dia guardar o sábado. Não para mostrar para as pessoas que eu sou, olha, eu sou o perfeitinho, mas porque eu já tenho um compromisso com meu Deus. Eu já tenho um compromisso entre eu e Deus, e eu tenho alegria de guardar o sábado. Mas quando meus pensamentos vêm, e muitas vezes a gente pode pecar em pensamento dentro da igreja por muitas outras coisas, mesmo no dia de sábado, eu tenho a graça maravilhosa de Deus para me perdoar, para me deixar eu outra vez nessa caminhada, limpo. E a mesma graça Ele oferece para vocês hoje, todos os dias, em todos os momentos. Que a gente possa ser fiel a Deus, porque essa lei é perfeita e restaura a nossa alma. Que você possa ser abençoado por ela e pelo nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos, Senhor, porque a Tua graça maravilhosa, ela pode pagar o valor dos meus pecados. Infelizmente, Deus, nós como seres humanos, temos muitas falhas. Mas agradecemos porque a lei consegue mostrar o caminho também. Porque a lei aponta a Jesus Cristo como Salvador. Se tem alguém aqui que ainda não ama a sua lei, ou tem ela simplesmente como regras, que o Senhor possa tocar no coração. Que essa lei possa ser vivida com alegria, porque essa é a bênção da lei, a alegria de te servir. Esteja conosco no restante da programação, no culto de adoração, que estejamos reverentes perante a sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.